Com um olhar mais amplo, notou-se que outras tecnologias de comutação também eram de certa forma semelhantes a roteadores MPLS e Optical Cross Connects. Dessa forma, generalizando os conceitos do MP-lambda-S, surgiu o GMPLS. Assim como o MPLS, o GMPLS utiliza um plano de controle para a configuração do plano de dados. No entanto, diferentemente do MPLS, o plano de controle do GMPLS é tipicamente separado do plano de dados, ou seja, os protocolos que compõem o GMPLS utilizam uma rede específica para a sinalização, que não precisa necessariamente ter uma correspondência 1 para 1 com a rede física. No plano de controle, utilizam-se protocolos de roteamento como o SPFTE ou ISTE e protocolos de sinalização de recursos como o RSVPTE ou CRLDP. Vale ressaltar que esses protocolos são extensões dos protocolos utilizados no MPLS, que foram alterados para incorporar especificidades das tecnologias de comutação suportadas pelo GMPLS. Dado que o plano de controle e dados tendem a ser fisicamente separados, incorporou-se ao plano de controle o protocolo LMP, que efetua a gerência dos enlaces. No caso do GMPLS, o plano de dados corresponde à matriz de comutação do equipamento controlado, que deve pertencer a um dos domínios de computação suportados pela tecnologia GMPLS. Note que no caso da tecnologia MPLS, a sinalização era realizada em band, ou seja, utilizando o próprio plano de dados. No caso do GMPLS, esse tipo de sinalização não é viável para algumas tecnologias. Não faz sentido, por exemplo, no domínio óptico analisar todos os pacotes para saber se são dados ou controle. No entanto, o fato de termos uma sinalização tipicamente out of band traz uma complicação para o plano de controle, que é o fato do plano de controle ser desassociado do plano de dados, o que dificulta, por exemplo, a detecção de falhas. Um ponto importante é que o endereçamento e a comunicação utilizada no plano de controle é IP, ou seja, independentemente da tecnologia de comutação do equipamento, ele terá um endereço IP associado a ele. Um outro ponto é que, devido à sinalização out of band, torna necessária a identificação dos enlaces físicos no plano de controle para que as decisões do plano de controle possam ser corretamente tomadas e executadas. No GMPLS, o rótulo é genérico e tem um sentido intrínseco à tecnologia de comutação em questão. Por exemplo, na tecnologia Ethernet, corresponde a um identificador de veludo. Na tecnologia WDM, corresponde a um comprimento de onda e assim por diante. O GMPLS apresenta algumas otimizações em relação ao MPLS. Uma delas é a sugestão de rótulo, que permite que os equipamentos já iniciem a configuração do hardware durante a mensagem de requisição do rótulo. No entanto, o rótulo sugerido pode ser alterado durante a mensagem de mapeamento, que ocorre no sentido contrário à mensagem de requisição. Na tecnologia GMPLS, com exceção do domínio de pacotes, reservar um rótulo implica em reservar recurso físico, como um slot de tempo ou um comprimento de onda, que sempre estará disponível para a transmissão de dados. Isto é um pouco diferente no domínio de pacotes, onde os recursos são compartilhados e, consequentemente, reservar um rótulo corresponde apenas em definir a rota. Para que se reservem recursos de fato no domínio de pacotes,
é necessário aplicar mecanismos de controle de banda e prioridade para os circuitos. Uma outra utilização do GMPLS em relação ao MPLS é a possibilidade de estabelecer um circuito bidirecional, de forma que o mesmo conjunto de mensagens utilizadas para o estabelecimento de um circuito seja utilizada para o estabelecimento de dois circuitos, sendo um em cada direção. A vantagem é que se reduz a quantidade de mensagens de controle e o tempo total para o estabelecimento dos dois circuitos. Na tecnologia GMPLS, um circuito, ou seja, um LSP, tem que ser estabelecido entre interfaces do mesmo domínio de comutação. No entanto, LSPs de um dado domínio de comutação podem ser agregados em LSPs de outro domínio de comutação. Por exemplo, podemos ter um LSP no domínio de fibra, agregando vários LSPs do domínio de comprimento de ondas. Um LSP do domínio de comprimento de ondas, agregando LSPs do domínio de tempo, que agregam LSPs do domínio de pacotes. Note que LSPs capazes de agregar outros LSPs podem ser vistos como se fossem enlace entre duas interfaces. Dessa forma, para otimizar o processo de sinalização, esses LSPs podem ser anunciados pelos algoritmos de roteamento como se fossem enlaces. Para entendermos um pouco melhor o funcionamento do GMPLS, vamos verificar como ocorre o estabelecimento de um LSP entre duas interfaces no domínio de pacotes, sendo que o LSP entre essas interfaces terá que atravessar o domínio ótico. Na rede do plano de controle, que é uma rede IP, por meio do protocolo OSPF-TE, informação da topologia e dos recursos disponíveis no plano de dados é anunciado entre os elementos do plano de controle. De acordo com critérios de engenharia de tráfego, a rota a ser utilizada pelo LSP é determinada na origem, a partir de onde se inicia a sinalização do circuito utilizando o protocolo RSVP-TE. No plano de controle, uma mensagem de path com uma requisição de rótulo é encaminhada pelo domínio de pacote até atingir o domínio ótico, onde se inicia o estabelecimento do LSP do domínio ótico, que irá encapsular o LSP do domínio de pacote. Uma mensagem de path com uma requisição de rótulo encaminhada no plano de controle referente ao domínio ótico. Uma vez que a mensagem de sinalização no domínio ótico chega ao final do domínio, tem-se uma mensagem no sentido inverso, que é a mensagem de reso, que realiza a configuração da matriz de comutação de acordo com o rótulo determinado. Dessa forma, tem-se o estabelecimento do LSP no domínio ótico. Em seguida, continua-se o estabelecimento do LSP no domínio de pacote. A mensagem de path é encaminhada até o destino. Uma vez que a mensagem de path chegou ao seu destino, inicia-se a mensagem de reso no sentido contrário, que realiza a configuração da matriz de comutação dos equipamentos no domínio de pacotes, de acordo com o rótulo determinado. Depois de terminada a sinalização da mensagem de reso, tem-se o LSP estabelecido fim a fim, passando pelo domínio de pacote e ótico. Como pode ser observado ao longo dessa apresentação, o GMPLS é uma tecnologia de plano de controle que permite o estabelecimento dinâmico de circuitos por diferentes tecnologias de comutação, levando em consideração critérios de engenharia de tráfego. Dado
A diversidade de tecnologias com que o GMPLS é capaz de lidar tornam uma solução atraente para as redes atuais. O GMPLS vem sendo padronizado pelo IETF por meio de RFCs que definem a arquitetura da solução e extensões dos protocolos para suportar essa tecnologia. Atualmente existem redes experimentais controladas por GMPLS e equipamentos, inclusive nacionais, com suporte a GMPLS. Apesar da padronização, o GMPLS provê oportunidades de pesquisa, principalmente relacionadas à engenharia de tráfego, que é um problema complexo, uma vez que se tem inúmeras tecnologias de computação envolvidas.